Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, vamos para a nossa atividade do dia 16 de julho, quinta-feira. A atividade é no livro de Ciência, História e Geografia também. Então, lá nas páginas 102, 103 e 104, nós vamos rever aquele conteúdo sobre os micro-organismos, lembram? Nós já trabalhamos bastante os micro-organismos, então vamos dar uma revisada aqui nesse assunto. Então, aqui eu tô na página 102, né? É uma página praticamente de texto, né? Com bastante informações. Então, eu peço para que vocês leiam com atenção esse texto para entender as questões que serão feitas depois, tá bom? Então, vamos ler junto esse texto dos micro-organismos, tá? Durante os primeiros contatos com os portugueses e os indígenas, algumas doenças foram disseminadas. Muitas dessas doenças são causadas por micro-organismos, seres muito pequenos que não podem ser vistos sem a ajuda de equipamentos, como o microscópio, que amplia as imagens. Existe uma grande diversidade de micro-organismos. Esses seres podem ser bactérias, fungos, protozoários, vírus, entre outros. Os micro-organismos estão presentes no ar, na água, no solo, nos animais e nas plantas. A maioria deles é inofensiva e alguns são benéficos para os seres vivos. Então, aqui, né, como nós falamos na aula de ontem, quando os portugueses chegaram ao Brasil, eles trouxeram, né, vieram alguns muito doentes e acabaram passando essas doenças para os indígenas que não tinham conhecimento das doenças. Naquela época não tinha vacina, não tinha tantos remédios como temos hoje, né? Eles se medicavam por meio das plantas, dos chás, né? Era dessa forma. E essas doenças que os portugueses tinham eram de micro-organismos, ou seja, bactérias, fungos, vírus, protozoários. Então, é esse tipo de doença causada pelos micro-organismos, né? Que eles trouxeram. Lembra que nós vimos na aula de ontem. Agora, eu quero que vocês perguntem aí para a mãe, para o pai de vocês, quais que são os menores seres vivos que existem. Quais será que são os menores seres vivos? Até mesmo vocês já sabem quais são, né? Então, vocês vão colocar a resposta aqui do ladinho. Muitas bactérias trazem benefícios a outros seres vivos. Existem bactérias que participam da decomposição da matéria orgânica. Outras habitam o intestino de animais e auxiliam na digestão dos alimentos. Algumas bactérias presentes no corpo humano ajudam o organismo a se defender de doenças. No intestino humano vivem muitos tipos de bactérias que auxiliam no processo de digestão. Outro papel importante das bactérias é na produção de alimentos, como iogurte e de medicamentos. Então, olha só, aqui também está falando sobre os benefícios das bactérias, né? Então, quando a gente fala, tem uma bactéria, não quer dizer que todas as bactérias, os micro-organismos são ruins. A grande parte deles são bons, eles fazem bem. Então, tem aquelas bactérias que decompõem a matéria orgânica. Então, por exemplo, restos de comida, né? Vocês já viram, por exemplo, no pão, quando o pão ele fica velho, né? Ele começa a ter aquele bolor, é um tipo de decomposição dos alimentos. Também tem as bactérias usadas para produzir iogurte, medicamentos. Então, elas são benéficas, né? Para nós, para os animais também. No intestino, tem bactérias que ajudam no processo de digestão. Então, se nós não tivermos essas bactérias no nosso intestino, nós podemos até morrer, né? Porque fica desorganizado o nosso intestino, a nossa flora intestinal, que é todas essas bactérias que fazem bem para o nosso organismo. Então, aqui nós temos os benefícios das bactérias. Então, vamos ver a questão aqui número 2, no finalzinho da página. Cite 2 casos em que as bactérias são benéficas aos seres humanos e a outros seres vivos. Então, acabamos de falar disso. O que as bactérias fazem de bom para o nosso organismo e para outras coisas também que elas são boas.
tá? Podem responder aqui. E daí, vamos ali para a página 103. Então, aqui na página 103, nós vamos falar um pouquinho sobre os fungos, que também é um tipo de micro-organismos. Então, olha só, existem diferentes tipos de fungos, como as leveduras, os bolores e os cogumelos. Os fungos também podem ser benéficos a outros seres vivos. Alguns fungos, por exemplo, vivem associados a raízes de plantas e as ajudam a absorver água e nutrientes do solo. Além disso, a maioria dos fungos se alimenta de restos de seres vivos, participando da decomposição da matéria orgânica. Alguns fungos são utilizados na alimentação, como o champignon e o shimeji. As leveduras são usadas como fermento na produção de vários tipos de pães. Outros fungos são usados na produção de medicamentos e de combustíveis. Leia o texto e responda as questões. Então, aqui está falando, né, também dos benefícios dos fungos. Eles são usados para a decomposição da matéria orgânica, né, dos restos dos seres vivos. Então, eles que decompõem, que ajudam a apodrecer e a ele se desfazer, né, seja ali, por exemplo, um pão, uma casca de banana ou até mesmo um animalzinho que às vezes morre, um passarinho morre, os fungos ajudam a decompor, né, essa matéria orgânica. Então, aqui nós temos, ó, as leveduras, que são um tipo de fungo usado como fermento. Vocês já viram esse também em outra aula. E nós temos o shimeji, um fungo cultivado para ser usado na alimentação. Então, muitas pessoas comem esse shimeji, que é usado para saladas, né? E em outros tipos, né, na alimentação. Aqui nós temos, então, a número 13, que tem uma questão. Primeiro, vamos ler o texto para nós respondermos. As partes que conseguimos ver de cogumelos e bolores são suas estruturas reprodutivas, que crescem acima da superfície. O corpo desses fungos é composto, em sua maior parte, de fios compridos e finos microscópicos, chamados hifas, que crescem em meio ao solo, a restos de alimentos, entre outros locais. Então, olha só que informação interessante. Vocês já viram, por exemplo, o pão, né? Quando o pão, ele tem esses bolores, né? Vocês já viram? Quando ele fica velho, ele fica com aquele bolor, né? Meio verde, meio esbranquiçado. Então, isso aqui é um tipo de fungo. Só que essa parte que nós vemos bolorada, ela já é a parte externa. Mas aqui dentro tem fios bem compridos e microscópicos que nós não conseguimos ver apenas com os nossos olhos. Nós precisaríamos dos microscópios para ver. Então, aqui dentro desse pão já tem, né, todos os fungos aqui dentro. E essa parte que tá aparecendo é a parte mais grossa, maior. Então, olha a questão. Você já viu algum mofo ou bolor? Descreva como ele era e onde estava crescendo. Então, vocês já viram esse bolor em algum lugar? Em algum tipo de comida ou em algum outro lugar? E aqui essa questão que é a mais interessante ainda. Por que nós não devemos retirar a parte embolorada e comer o restante do alimento? Então, se eu tenho um pão bolorado, eu tiro essa parte aqui embolorada e vou comer o restante do pão. Por que eu não posso fazer isso? Olha, leiam de novo esse texto quem tiver dificuldade para entender, tá bom? Agora, vamos lá para a página 104. Então, aqui na página 104, ele vai falar sobre outros tipos de micro-organismos, que são os protozoários e os vírus. Então, os protozoários, eles são micro-organismos que gostam muito de ficar no líquido. Então, aonde? Em rios, nos mares, naqueles solos bem molhadinhos e dentro de outros seres vivos também.
Então, os cupins, por exemplo, têm protozoários vivendo dentro do intestino que os ajudam na digestão. E também os protozoários, eles podem ser úteis aos seres humanos. Então, eles podem estar lá nos esgotos, por exemplo, e são usados, né, para se alimentar daquela sujeira da água, aqueles materiais presentes na água. Então, ele auxilia nesse processo. E os vírus, eles também são microscópicos, nós não conseguimos enxergar ele apenas com os nossos olhos, né? Precisaria do aparelho do microscópio mesmo para observar. E os vírus, eles são simples e eles ainda não têm consenso se são seres vivos ou se não são, né? Ainda está sendo muito estudado esse tipo de micro-organismo que são os vírus. E tem alguns vírus que eles não fazem mal para a saúde dos seres humanos, né? Eles são inofensivos. Mas tem outros vírus que eles já podem prejudicar, né? Então, nós estamos vendo aí o Covid-19, ele é um tipo de vírus, né? E ele faz muito mal para o nosso corpo. Então, tem aqueles que fazem bem, né? Que não fazem mal nenhum, são inofensivos e até ajudam na defesa de infecções. E tem aqueles que fazem mal para o nosso organismo também, né? Então, vamos para a questão número 14. Então, aqui tem um verdadeiro e falso. Eu cobri aqui, tá, pessoal? Que eu tô com o livro do professor, acabei não trazendo o livro do aluno, mas vocês vão conseguir entender a explicação, né? Então, vocês vão marcar aqui do ladinho se é verdadeiro ou se é falso cada frase. Então, o primeiro, os micro-organismos são seres muito pequenos que podem ser vistos com auxílio de microscópios. Sim ou não, verdadeiro ou falso? Os micro-organismos são seres que causam doenças e não apresentam benefícios para os seres humanos e outros seres vivos. Então, os micro-organismos, eles só causam doença, não trazem nada de bom? Verdadeiro ou falso? Letra C. Bactérias e fungos participam da decomposição da matéria orgânica. Verdadeiro ou falso? E a letra D. Protozoários e vírus são micro-organismos que só causam doenças. Então, esses aqui, será que eles só causam doenças? Também não trazem nada benéfico? Então, vocês vão marcar. Agora, vamos para a próxima questão aqui. Deixa eu só ver. Ah, não, tá aqui. É para vocês corrigirem as falsas, né? Então, o que você marcou que é falso, vocês vão justificar por que você colocou falso, né? Qual que é a contrariedade nessa resposta, né? Qual que é o certo, tá bom? Então, aqui embaixo vocês vão responder isso. Então, tá aqui a nossa atividade de ciências, tá bom? Do dia 16. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar.